Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. Nosso assunto hoje é letramento transmídia. Alagoas recebe uma pesquisa nacional sobre o uso de redes sociais por adolescentes. Trata-se da segunda etapa do projeto Letramento Transmídia, que está sendo realizada esta semana em uma escola pública de Maceió, a Escola Estadual Princesa Isabel. É a segunda etapa do projeto, né? Essa pesquisa de abrangência nacional que pretende investigar o uso das mídias sociais por adolescentes. E para falar sobre o assunto, estamos aqui com o professor, mestre e doutor, em comunicação social, Vitor Braga, social da UFAL. Ele que possui um vasto currículo e atualmente é professor do curso de jornalismo da Universidade Federal de Alagoas e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Sergipe. Tem experiência profissional e realiza projetos de extensão em jornalismo, fotografia e design. Pesquisa também na área da cybercultura, especialmente acerca dos processos de sociabilidade nas mídias sociais. Compõe o grupo de pesquisa em interações, tecnologias digitais e sociedade da Universidade Federal da Bahia e o Laboratório de Visualidades Narrativas e Tecnologias da Universidade Federal de Sergipe também. Pronto. Além disso, ele é editor da revista Ecompós. Atua nos seguintes temas: cybercultura, comunicação, planejamento visual e mídias sociais. Professor, nos fale sobre esse letramento transmídia, o que vem a ser e o que se quer saber exatamente com essa pesquisa. Bem, eu agradeço. E obrigada por estar aqui conosco. Bem, eu agradeço a oportunidade, Gorete, para a gente vir aqui na TV Assembleia para falar um pouco do nosso projeto. De maneira geral, assim, quando a gente fala letramento transmídia, é uma adaptação de um conceito que não é novo na comunicação, né? Que é essa ideia de a gente desenvolver um letramento midiático, né? Uma leitura da mídia, né? Uma capacidade nossa de qualquer pessoa, não apenas um profissional da comunicação, de saber ter discernimento do que é uma informação, o que é uma desinformação, de consumir um conteúdo e entender os discursos também por trás desse conteúdo, né? A mídia, ela quando a gente vê um programa na TV, uma notícia no jornal, a gente sabe que tem ali um discurso por trás, né? Tem ideologias, tem valores que representam muitas vezes o próprio jornalista, como também as empresas, instituições de comunicação no qual está sendo veiculado aquele discurso, né? E essa discussão sobre letramento transmídia, ela tenta atualizar, digamos assim, ou readaptar, repensar essa ideia do letramento, pensando que nesse contexto contemporâneo, a gente tem consumido muito conteúdo da mídia, mas tem também muito produzido conteúdo através dessas mídias, especialmente através dessas tecnologias de informação e comunicação, né, as TICs, né? Por exemplo, os adolescentes, que são o público-alvo do nosso projeto, eles estão conectados em mídias sociais, como aplicativos de compartilhamento de conteúdo fotográfico, visual, e estão também consumindo e estão produzindo conteúdo. E esse conteúdo, muitas vezes, são conteúdos que eles estão ressignificando o que eles consomem nas mídias, né? Produzem memes. Essa experiência, por exemplo, de consumir o conteúdo da mídia, ela vem muito também com a experiência de compartilhar isso, né? De dizer o que é que eu estou achando de um determinado programa, ou, por exemplo, relativizar, contrapor alguma narrativa, como se fala hoje, algum discurso de algum veículo de comunicação, né? Assim como também eles desenvolverem competências, habilidades com essas mídias, né? Hoje em dia, esses adolescentes, que, como volto a dizer, é um interesse nosso grande, eles desenvolveram competências de, por exemplo, gravar um vídeo, de produzir fotos, de criar textos, inclusive, que em sua estrutura pode até lembrar um pouco um texto jornalístico, embora não seja, a gente sabe que tem as suas características, mas enfim, desenvolve a habilidade de comunicação, exatamente. Que muitas vezes, em tempos outrora, eram vistos em contextos formais de aprendizagem, né? Na universidade, no curso de jornalismo, no curso de relações públicas, enfim, nos outros cursos de comunicação que existem no país, né? E é interessante de perceber como, nesse contexto contemporâneo, né, eles são muito mais, eles envolvem várias competências
de lidar com essas mídias, e também através de várias mídias, né? Eles produzem um vídeo num aplicativo, compartilham em outro, aí fazem um meme, um colega faz um meme do conteúdo que o outro compartilhou, né? Gera um GIF, enfim. Eles têm um comportamento que não é apenas como se tinha de antes, como a gente falava muito do letramento midiático, de ter uma leitura da mídia, ter um discernimento e ter uma capacidade de dialogar com essa mídia, entender quem são as pessoas por trás, a linguagem por trás, enfim. É um pouco esse processo. Qual é a metodologia e por que adotar uma escola pública, né, que tem todas as suas dificuldades, que não teria uma escola particular para fazer essa experiência? A escolha da escola, a Escola Princesa Isabel, ela é um interesse nosso, enquanto pesquisadoras e pesquisadores, de trazer reflexões, né, em contextos escolares do ensino público no país, né? Que a grande maioria é composta da escola pública. Exatamente. Né? A gente tem um corpo de estudos sobre consumo de adolescentes e jovens, que é como eu comento, como eu brinco com meus colegas da academia, assim, a gente muitas vezes tem um olhar muito classe média. Verdade. Da sociedade, né? A gente do consumo. Exatamente, né? A gente vai falar sobre consumo, a gente muitas vezes parte da nossa leitura que a gente tem, que é a nossa realidade, né? Fugindo do sentido amplo da palavra, né? Exatamente. E é uma preocupação nossa, assim, de que essas reflexões possam ter um retorno para essa sociedade, mas não apenas para um público que a gente já conhece, que a gente está familiarizado, né? Mas que para um grupo social que muitas vezes não é olhado, não é dada a devida atenção em pesquisas sociais, em pesquisas nessa nossa área, né? Sem falar que há dificuldades de encontrar os materiais, né, que vão reproduzir, digamos assim, equipamentos que vão reproduzir essa comunicação, né? Exato. E é interessante de perceber nesse processo, em pesquisas anteriores, eu já tinha, com outras equipes, ido para cidades do interior do Brasil, interior de Sergipe, de Rio Grande do Sul, Pará. E é interessante de perceber nessas outras realidades, nessa alteridade para mim, né, nesse contexto tão diferente meu, usos que a gente não tem muita noção, às vezes não mapeia muito, né? Por exemplo, em cidades do interior, onde os jovens se encontram na praça pública, além de ser um local muito de encontro, como no interior, mas também porque tem a internet da Câmara Municipal. Aí é fácil captar. Exatamente. Ou, por exemplo, no contexto aqui escolar de Maceió, alguns usos criativos da internet, né? Um pega a senha do vizinho, que pega do outro, e todos têm conexão, todos têm a capacidade de produzir e consumir, mas de forma diferente do que, por exemplo, a minha realidade, né? E é interessante de perceber isso. Essas criatividades, né? Exatamente. Aí, soluções práticas para ter acesso pleno à internet. Exatamente, com certeza. Eu posso, por exemplo, chegar num contexto de uma escola da rede estadual, da rede municipal, e perguntar para eles quem aqui assina um serviço de streaming, né? Aí talvez ninguém diga que tem assinatura, mas quem assiste, todos assistem, né? Porque pega a senha do colega, ou tem alguns sites, aplicativos que eles conseguem assistir online sem precisar pagar pelo serviço, né? Ou seja, eles ainda detêm uma certa centralidade da mídia, né? Eles conseguem assistir um jogo do Flamengo, que é o meu time, embora eles não tenham o Premier Sport Clube para assistir o Campeonato Brasileiro, né? Porque eles conseguem, tem um site que eles conseguem assistir o jogo, assistem na casa do vizinho, às vezes tem um restaurante, um bar próximo onde está passando o jogo e eles assistem, ou seja, eles ainda eles dominam um certo repertório do que está acontecendo na mídia, embora nem sempre o acesso seja igual ao nosso, né? Há um levantamento de uma plataforma internacional que coloca o Brasil como nos países mais conectados no ranking mundial. Então, essas criatividades, essas soluções de quem não tem o acesso pleno aos instrumentos contribuem bastante para essa colocação. Não, com certeza. E o Brasil é um país onde a gente tem altos índices de
jovens, enfim, várias faixas etárias, vários estratos, né, da população, com acesso às mídias sociais, com acesso às redes de conexão. Nem sempre a nossa oferta de serviço de internet, banda larga ou de redes de dados móveis é tão boa quanto em outros contextos. Mas também não é tão distante. Assim, quando eu falo de outros contextos, por exemplo, a qualidade da conexão em alguns locais dos Estados Unidos, do Japão, é muito boa. Mas, por exemplo, quando eu comparo em alguns países da Europa, nem sempre. Eu morei em Portugal, a nossa internet aqui, eu garanto que é melhor do que a de português, assim. Enquanto aqui eu tinha, à época, em 2019, planos de assinatura aqui de 2, 3 GB de internet, lá eu assinava 250 mega pelo mesmo preço, né? Ou seja, a nossa internet ela tem algumas deficiências, mas assim, eu diria que está em alguns casos, às vezes, no meio ali, nem tão boa, nem tão ruim, né? Mas assim, o que eu acho interessante de perceber, especialmente no Brasil, é que, e aí por isso que eu trago o exemplo de Portugal, porque Portugal é do tamanho de Pernambuco. Exatamente. A gente está falando de um país com dimensões continentais, assim. As realidades de acesso são muito diferentes num país com dimensões continentais, né? Eu já fiz pesquisas sobre o uso das TICs, das tecnologias de informação e comunicação, com jovens de vários estados brasileiros e outros projetos anteriores. E por exemplo, no Pará, a condição de conexão, a realidade do acesso é muito diferente do interior de Sergipe. Uma privatização, um resultado que foge à regra das privatizações, né, no setor da telefonia, porque quando veio a privatização já existiam várias concorrentes. Então, nesse sentido, foi algo bom, salutar para o setor, não é? No sentido da concorrência que se estabelece. Exato. E é interessante pensar isso que você está colocando, Gorete, porque há 15, 20 anos atrás, quando se falava muito, tinha um discurso muito da inclusão digital, né? Sim. A inclusão digital, ela era colocar a internet na residência das pessoas, né? Era basicamente, assim, essa era umas finalidades, né, dessa discussão inclusão digital, né? Garantir o acesso pleno à população, né? E hoje em dia a gente olha que a inclusão digital é muito mais do que isso, né? É o domínio das ferramentas. E essas pessoas terem a agência também sobre o processo, terem a capacidade de ler aquele conteúdo da mídia e também produzir conteúdo e ter discernimento das coisas, ter capacidade também de produzir, né? Mas isso se estabelece dentro de uma universalidade de conhecimentos também, não é, professor? Exato. Não é tão simples assim garantir essa universalidade. A gente sabe das dificuldades, né? Volto a apontar assim, né? Entender um pouco essa realidade dos jovens do ensino médio. Da rede pública vai nos trazer subsídios para pensar como é que esse processo de garantir esse acesso, né, ou a realidade de acesso, ele é também díspare, embora em um estado não tão grande, digamos assim, como o nosso, Alagoas, né? A pesquisa, por exemplo, ela ainda deve ir nos próximos meses, né, para Bahia, né, para Distrito Federal, Brasília, né, e possivelmente em Goiás, né? E como é que isso deve ser diferente, né, essas realidades? Regiões, né? Exatamente, né? Se a gente pegar a distância aqui de Alagoas para o Distrito Federal, né, a gente cortaria a Europa inteira, a Europa Ocidental inteira, né? Enfim, tem aspectos da cultura regional também que interferem nisso, né? Sobre essas e outras questões, a gente vai abordar no próximo bloco. Nosso intervalo é rapidinho, 1 minuto só. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Vitor Braga, ele que está inserido no projeto de letramento Transmídia, que acontece na Escola Estadual Princesa Isabel, no CEPA, na sua segunda etapa. Professor, falemos sobre a metodologia que tem sido utilizada, né, para desenvolver esse projeto e quais são as metodologias utilizadas. Perfeito, perfeito. A pesquisa ela está acontecendo desde a semana passada na Escola Princesa Isabel. A gente teve alguns momentos na semana passada de conhecer esses adolescentes, de sensibilização para a participação da pesquisa. E nessa semana a gente conta com uma equipe de docentes de universidades do Brasil fora, além da própria UFAL, e também estudantes aqui dos cursos da área de comunicação da UFAL, jornalismo e relações públicas. E nessa semana nós estamos aplicando algumas metodologias que a gente vai chamar na pesquisa acadêmica de qualitativas e quantitativas, né? A gente aplicou, né, na segunda-feira um questionário com perguntas fechadas, ou seja, perguntas de múltipla escolha, onde eles vão marcar algumas opções do que tem lá, né? A gente pegou um grupo grande de adolescentes do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Nessa terça e quarta, nós realizamos oficinas com 2 temas. Uma oficina com o tema de cultura participativa e uma oficina com o tema games, videogames. E amanhã, quinta-feira, a gente dá continuidade ao projeto realizando entrevistas individuais. Aí que vai para uma parte mais, como se diz, qualitativa, né? A gente vai entrevistar individualmente alguns adolescentes que têm participado, que têm se engajado na pesquisa. E a previsão é que a gente encerre possivelmente amanhã à tarde nesse processo aí. A receptividade tem sido boa dos alunos? Tem sim, tem sido bem interessante e tem sido uma descoberta da gente, assim, de outras habilidades que eles têm. A gente conheceu gente que trabalha com locução, a gente conheceu gente que é muito boa ilustrando, trabalhando com ilustração. Tem adolescentes que, né, na oficina de games, que hoje eu tive à frente conduzindo, adolescentes que costumam jogar jogos de tabuleiro e desenvolveram um jogo de tabuleiro de RPG. Isso é um processo extremamente complexo. Assim, que envolve um domínio de criar uma narrativa, né? Eles criaram os personagens dentro do jogo, criaram uma história, cada personagem tem um nível de profundidade, a gente vai dizer assim, né? Quando você cria uma narrativa, né? E cada um tem uma pequena história e está movido por alguma questão dentro do jogo para que uma sede de vingança, né? Ou, enfim, outros fatores lá. E nesse processo, assim, você vê que tem habilidades ali que estão inseridas no desenvolvimento desse jogo, que envolve literatura, né? Fantasia medieval. Cultura em geral. Né? Um aspecto de ludicidade, cultura lúdica, né? Da brincadeira do jogo também, né? Isso é um nível de competência que... Pois é. Extremamente complexo, né? De pensar. Exatamente. Estou falando e eu pensando. Processo de ensino-aprendizagem, como não deve ser importantíssimo para os professores que estão na lida do dia a dia, na sala de aula, participar de uma experiência como essa, né? Sim, sim. E essa também é uma intenção nossa do projeto, porque a gente está entendendo que esses adolescentes, eles aprendem essas coisas que a gente está falando aqui em contextos informais de aprendizagem, né? O professor não precisa dar uma aula de edição de vídeo para ele saber editar um vídeo no celular deles, né? Ou não precisa ter um professor de fotografia para que eles saibam editar uma foto, né? E distinguir a qualidade, né? De como alcançar uma melhor performance naquilo que eles estão realizando. Exatamente, exatamente. E aí, nesse aspecto, a gente entende que eles já estão aprendendo isso em contextos informais de aprendizagem, que a gente queira ou não, né? E uma preocupação nossa é assim, como será que a gente consegue trazer esse aprendizado deles para esses contextos formais de aprendizagem, né? Inclusive, contexto escolar, né? Exatamente. E enquanto está no contexto educacional, esses alunos, eles também vão utilizar menos tempo
para conteúdos que estão em desacordo com o seu desenvolvimento intelectual, não é? Perfeito, perfeito. Por exemplo, eles têm uma potência em mãos deles, são esses dispositivos móveis, esses smartphones, que muitas vezes a gente mesmo desconhece, assim, né? A gente estava comentando hoje mais cedo, você tem muitas discussões hoje sobre os impactos da inteligência artificial, né? Nas relações, na comunicação, na pesquisa. Imagina, você tem hoje ferramentas na internet onde eu escrevo, dou comandos e ele desenha uma coisa para mim, né? Isso já é um processo muito mais complexo de aprendizado da máquina ali, de inteligência artificial, né? Mas a gente pode também pensar num nível um pouco menos, né, digamos assim, avançado do ponto de vista dessas tecnologias, a capacidade de você de buscar conteúdo, se informar sobre algo, assistindo tutoriais ou simplesmente usando um buscador da internet, um Google, né? Por exemplo, o professor vai dizer que na próxima aula vai ter um conteúdo de física e aí eu preciso estudar ele em casa. E aí, às vezes, eu faço uma busca no Google e eu vou ter acesso a vários vídeos, tutoriais, canais de compartilhamento de vídeos, streaming e tal, de gente dando aulas de física, né, ensinando coisas, né? E aí, como isso pode ser uma potência para o aprendizado, né? Para facilitar a aprendizagem. Exatamente, né? exatamente. E é interessante porque, por exemplo, a gente tem lidado com experiências trabalhando com as mídias no país, assim, e tem experiências bem interessantes desenvolvidas em escolas como o Dom Pedro II, no Rio, onde, por exemplo, tem um professor de geografia que ele trouxe a linguagem do vídeo para um aprendizado sobre povos originários, povos quilombolas. E aí o que foi que ele fez? Ele pediu para a turma fazer um vídeo documentário sobre uma comunidade quilombola numa cidade do interior do Rio. E aí desenvolver esse documentário envolve, tudo bem, aprender o vídeo, mas envolve eles estudarem história. Se aprofundar. Exatamente, sobre a história daquela região. Envolve geografia, entender a localidade, né, como aquilo se constitui no local, né, por que eles foram para lá, né. Envolve redação, escrever um roteiro, né? Tem várias competências que são aprimoradas no processo. Exatamente. Né? E tem tudo a ver com uma proposta, né, digamos assim, de um ensino que, para além, né, das disciplinas regulares, né, redação, geografia, enfim. Imagina que, por exemplo, pegar o exemplo aqui do jornalismo, né? A gente pode ter uma disciplina que traga esse conhecimento do jornalismo, e aí peça para que os estudantes pesquisem alguma coisa e façam uma redação, uma reportagem jornalística, digamos assim, né? Envolve redação, língua portuguesa, geografia, história, né? Várias disciplinas em uma só, né? Ou seja, são processos, como a gente diz, interdisciplinares, né? Que são várias disciplinas. Se encontram, necessariamente vão se encontrar. Exatamente, né? exatamente. E dentro de uma condição muito boa para os alunos, porque exige deles o conhecimento, né? E saber contextualizar todos esses conhecimentos. Exatamente, exatamente. E agora também, assim, a gente está falando isso, mas também não é fácil. A gente sabe que não é fácil de lidar com as dificuldades. Exatamente, com esses contextos de aprendizagem na escola, né? Porque o grande desafio para o educador, né, educadora, é como fazer com que esse conhecimento que ele já tem possam ser trazidos para esse contexto formal de aprendizagem, contexto da sala de aula, da escola, né? Muitos deles, a princípio, podem não se interessar, isso, inclusive, pode achar a escola um ambiente tedioso, né? Enfim, Mas, em geral, como tem sido a reação dos professores, dos alunos em geral? Dos alunos é uma novidade, não é? É algo muito bom. Para os professores, eles têm, em sua maioria, essa compreensão? Sim, a receptividade na escola tem sido ótima, assim. Os professores têm entendido que isso pode ser digamos assim, algo que vai complementar o aprendizado deles, especialmente que a escola Princesa Isabel é uma escola de ensino integral, onde eles têm práticas de ensino-aprendizagem para além das disciplinas regulares, né? Ele é uma escola que tem as disciplinas regulares pelas manhãs e à tarde tem outros projetos, né? E a gente vê esse espaço como, primeiro momento, a pesquisa, mas também com parcerias futuras, trabalhando com extensão universitária, onde a gente possa desenvolver projetos de ensino-aprendizagem, né? Que a gente aqui é da comunicação, né? E a gente vai juntar um conhecimento que eles têm da educação, que eu não tenho, por exemplo, né?
com a gente que é da comunicação, né? Eu acho que esse diálogo ele pode produzir parcerias futuras bem interessantes, assim. Será que, por exemplo, a gente poderia... isso eu sei porque eles têm interesse, a gente desenvolver um curso, uma oficina sobre podcasts. Uhum. E aí a gente pode pegar nesses podcasts, pegar um tema, temas do contemporâneo, temas que estão sendo discutidos em geografia, em história, etc. Isso pode auxiliar eles, por exemplo, numa reflexão para uma prova de redação. A gente sabe que a redação do Enem, ela não é apenas você saber a história do Brasil, é você também entender os temas contemporâneos, né? Basta a gente ver que as últimas provas de redação do Enem, se o adolescente ele não está entendendo o que está acontecendo no país nesse momento, exato, ele não vai conseguir avançar muito, ele vai se perder. Uhum. Né? Pois bem, sobre uma curiosidade, os alunos tratam de questões relacionadas, pode não ser o objetivo, mas fake news? Esse assunto, como eu já tive a experiência em Sergipe, a gente já fez essa pesquisa em Sergipe, ele aparece especialmente quando a gente começa a fazer entrevistas individuais com eles, tá? A gente já teve acesso, algumas pessoas já falaram, inclusive é uma preocupação, inclusive da direção, coordenação da escola, a gente trazer esse tema da desinformação, das fake news, né? E esse é um tema que a gente explora também nas entrevistas, né? Porque uma preocupação que a gente tem que ter nesse momento às vezes há uma falta de discernimento do que é uma informação, né? Por exemplo, da importância de uma informação real. Exatamente. Se você é uma pessoa que você se informa através de grupos do WhatsApp, né? Como você vai saber filtrar aquilo ali? Como você vai saber ter discernimento do que é desinformação, do que é uma falácia, do que é uma fake news, do que é uma história aumentada, enfim, dentre as outras, vários tipos de desinformação que você tem. Do conteúdo que é de fato um conteúdo noticioso, que tem uma checagem, uma apuração, que tem um compromisso com aquela informação, né? E nesses canais a gente sabe que não é bem assim, né? Nesses canais você pode estar num grupo adolescente onde ele pode estar recebendo no mesmo dia, assim, uma notícia de um veículo grande, vai ser um veículo nacional, e embaixo um veículo que propaga fake news, né? E como é que ele vai pegar, ver aquelas duas ali, confrontar aquilo ali e dizer, olha, essa aqui tem informações aqui que não conferem, são falsas, enfim. E essa aqui onde buscar a verdade exatamente, dos fatos, como checar essa informação. Eles pesquisam no Google. Hoje em dia a gente tem essas agências de fact-checking, né, de checagem de fatos, né, inclusive as agências brasileiras. Sobretudo na área onde predomina, né, onde elas estão mais presentes as fake news, exatamente, né, assuntos os mais diversos, mas sobretudo política, economia e até, pasmem, na questão da saúde, indicando medicamentos que não têm segurança comprovada, enfim, há uma infinidade, não é? Exatamente. E, assim, ter esse discernimento, volto a botar, é um grande desafio, assim, porque ele recebe dois canais e se ele sabe que um canal ele não é confiável, que ele vem sendo desmentido, que ele já foi banido, que ele está voltando agora a funcionar, já tem várias ações do Ministério Público, enfim, a gente sabe como tem sido um território muito complicado de disputa, enfim, nesse contexto de desinformação. Ele não ter esse discernimento, ele não vai saber dizer assim, por exemplo, vai receber um conteúdo sobre vacina, ou sobre, a gente estava falando da pandemia. O assunto. Exato, né? exato. E aí vai alguma notícia assim, e aí ele vai dizer, olha, saiu aqui não, se está na internet é verdade, né? Não, foi publicado num site, né? Publicado num site, logo no site é verdade, né? Não necessariamente, a gente sabe como isso tem sido um terreno muito complicado. Tem sido uma guerra, né? Exatamente. E nessa guerra, assim, tem várias questões colocadas, assim, a gente que é da comunicação, a gente percebe isso, por exemplo, liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é só liberdade de você... Até certo ponto, exatamente, né? Você postar as informações, né? Exatamente. Liberdade de expressão não quer dizer que você vai ter liberdade para destilar discurso de ódio na internet, né? Discurso de ódio contra uma população, contra um grupo, minoria, enfim. Exatamente. Não é dessa forma que a gente vai estar dialogando, construindo
um território, né, esse lugar digital saudável. Mais saudável, mais humano. Mais humano, exatamente. Exato. Professor, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo e já estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Vitor Braga, de Comunicação da Universidade Federal de Alagoas, que nos fala sobre a segunda etapa do projeto Letramento Transmídia, pesquisa de abrangência nacional, que pretende investigar o uso das mídias sociais por adolescentes. Professor, houve a primeira etapa, é uma pesquisa que está selecionando escolas em 5 estados. O que dizer da primeira etapa e dessa seleção, como ela ocorre? A primeira etapa, né, ela ocorreu em Sergipe, numa escola estadual de lá, uma escola referência, assim como na Princesa Isabel, uma escola referência aqui no estado, né? Na escola estadual Barão de Mauá. E é interessante, a gente já teve alguns resultados que a gente conseguiu perceber a partir dos dados coletados no campo, né? A gente identifica, né, os adolescentes hoje num consumo muito ligado ao entretenimento, especialmente através de memes, piadas, né? A gente consegue perceber como, por exemplo, há uma questão de gênero do ponto de vista da exposição, né? As meninas se expõem muito mais à questão de fotos e vídeos, os meninos aparecem menos na frente das câmeras, né? A gente percebe que esses usos criativos desses espaços para ter conexão à internet, a essas tecnologias de informação e comunicação, eles já dominam um repertório, por exemplo, do vídeo, né? De fazer uma edição, de adicionar uma legenda, de, inclusive, algumas competências, por exemplo, que eu conheci, me surpreendi, assim, de aplicativos que eles usam para gerar textos. Eles escrevem, gera locução, eles escrevem um texto, ele gera locução, né? É possível perceber também muito um consumo imediato compartilhado com sua rede, né? A experiência, por exemplo, de ver um reality show, para eles é uma experiência também de fazer isso nas mídias sociais, né? Muitos deles, por exemplo, que eu pergunto, você está assistindo o programa Big Brother? Aí eles, não, mas eu acompanho no Twitter. Ou seja, eles sabem do que eles sabem o que está acontecendo, mas não estão assistindo a TV exatamente, né? Professor, é uma tarefa difícil porque reúne várias regiões, né? E são realidades completamente diferentes também. Sim, com certeza. E só esse recorte, digamos assim, temporal, a gente foi no ano passado, foi nesse ano, pode ir, enfim, próximo ano para Salvador, ou vamos dizer que a gente só vai daqui a 2 anos para Brasília, também já tem alguma diferença, né? Porque novos aplicativos são colocados em jogo, aí, em uso, e vão produzir também linguagens diferentes, né? Essa pesquisa, ela começou na Espanha, né? Há um pouco mais de 5 anos atrás, né? À época, um aplicativo como um TikTok, ele não era tão popular. Logo, não se via tanto a preferência de alguns adolescentes por vídeos de dancinhas, como eles chamam, né? Deles estarem performando danças, né? A partir de artistas que eles gostam, né? Fazem uma coreografia e gravam esse vídeo.
Ou, por exemplo, uma competência de edição de vídeo no formato vertical para esses aplicativos, para criar uma historinha de 1 em 1 minuto. Enfim, a época, só esse recorte temporal já muda alguma coisa, né? É só a gente imaginar, por exemplo, o que nós estávamos aqui e como nós estávamos utilizando essas mídias sociais há 6, 7 anos atrás e como a gente utiliza hoje. Quais novos aplicativos a gente está usando e quais novas linguagens, competências a gente tem trazido deles, né? Professor, é um trabalho que exige infraestrutura. Como tem sido bancada essa situação? O apoio. Perfeito. A pesquisa, ela tem o financiamento do CNPq, através de recursos do Edital Universal, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E ela é uma pesquisa também que conta com o apoio de instituições do ensino superior, da Universidade Federal de Alagoas, da Universidade Federal da Bahia, da Universidade de Brasília e da Universidade Federal de Sergipe, além da Universidade Estadual de Goiás. A gente tem captado recursos através desses editais de fomento para poder conduzir nessas pesquisas nesses estados. O que se pretende ao final dessas pesquisas? Bem, além de a gente conseguir mapear essas competências, a gente tem uma pergunta que nos persegue: o que é que os jovens estão fazendo com as mídias, né? Além de a gente mapear essas competências, essas habilidades, sobre diversos aspectos, como eles performam nessas mídias, o que é que eles consomem nessas mídias, o que é que eles produzem nessas mídias, enfim, a gente tem também o interesse de ter alguma devolutiva para essa rede estadual de ensino, né, em outros estados do Brasil e aqui também em Alagoas, de trazer dinâmicas, atividades, trabalhando com as mídias para o processo ensino-aprendizagem. Exatamente, para projetos escolares, né? E enfim, essa é uma preocupação nossa, porque muitas vezes a gente produz dados na academia e a escola que abriu as portas para a gente, muitas vezes isso não chega de forma tão próxima assim deles, né? Uma feira, uma gincana envolvendo esses conhecimentos e o produto desse conhecimento seria uma ideia bem-vinda, né? Sim, com certeza. Pensar em outras oficinas também, pensar em alguns cursos. E também uma coisa que a gente tem percebido nessas nossas idas a campo, assim, é que muitas vezes a rede estadual de ensino tem sido um pouco, parece um pouco distante, assim, a Universidade Federal dessa rede estadual de ensino. Assim, alguns estudantes que a gente, por exemplo, conversou hoje, que não estão pensando em sequer fazer o vestibular, porque aquilo talvez seja uma realidade tão distante deles que eles acham que talvez aquilo não seja nem para eles, sabe? Aí a gente estava conversando com um estudante hoje que, por exemplo, ele trabalha com locução. Ele tem tudo para desenvolver isso num contexto acadêmico, no ensino superior, para ele... Isso é dito a esses estudantes quando se percebe assim uma tendência, uma realidade concreta de profissionalização? E sim, da nossa parte a gente tem... É interessante, porque não basta apenas a gente fazer a oficina. A gente tem visto essa oportunidade também para conversar com eles, para mostrar a universidade para eles, assim, para muitas pessoas que desconhecem o que é aquilo ali dentro, né? Uma coisa tão distante. O senhor fala distante dos alunos, distante da realidade deles. Olha só, esse estudante que eu estou falando, né? Ele mora no Estácio Gomes, ele mora muito perto da universidade. Sim, não teria problema algum de deslocamento. Exatamente, né? Geograficamente, poderia pensar assim, que ele está muito próximo da universidade. Mas a universidade parece um lugar assim, que talvez ele nunca vai, ou ele pense na cabeça dele, que ele nunca vai entrar, que ele nunca vai conseguir chegar lá, sabe? É que o universo da internet abre amplas possibilidades para todos, democratiza, não é? A gente estava falando de podcast, das entrevistas, mas qualquer pessoa pode fazer um podcast, se assim desejar, e colocar na rede. Exato. Não é? Com certeza. Eles têm essa capacidade. Talvez eles não tenham o mesmo alcance, né? De um veículo de comunicação, né? E aí a gente fica pensando, né? Se eles têm interesse, e lá na escola eles têm uma rádio, por exemplo, eles têm um podcast da escola.
será que esses estudantes que desenvolvem podcast, que estão na rádio, será que eles que gostariam de, sei lá, fazer o curso de jornalismo, por exemplo? Será que aquela habilidade que eles estão desenvolvendo pode ajudar eles em um curso de licenciatura em geografia? Ou será que o que eles estão aprendendo ali podem servir para eles para um curso mais da área de exatas, engenharia, enfim? A gente pode pensar que aquelas atividades ali, para além de ter um elemento lúdico, ter um elemento de engajamento, ter um elemento de aprendizado, mas também pode servir futuramente para eles trazerem nos cursos, nas carreiras que eles venham a seguir em futuro após a escola, né, após o ensino médio. Né? É que talvez eles vejam, como o senhor falou, a distância, né, de entrar na universidade. Faltaria, digamos assim, uma iniciativa de beber na fonte da universidade, trazendo geralmente profissionais da área para as escolas, para falar sobre cursos, para falar sobre possibilidades. Acho que sim. Eu acho que a universidade precisa sair dos muros, né? Exatamente. Falar de carreira, né? Exatamente. Falar de carreira. Mas isso teria uma integração, não é, da parte pedagógica das escolas com a universidade. Quem sabe um convite para um convite para uma presença, digamos, permanente ao longo do ano letivo, em que os professores da universidade pudessem colocar essas questões para os alunos das escolas públicas. Sim, com certeza, concordo. A universidade tem parcerias com a escola, tem outros cursos que têm projetos de horta comunitária, enfim, tem alguns outros projetos. Mas, assim, é interessante isso que você está trazendo, porque muitas vezes a universidade, ela está em um contexto, ela tem uma região onde ela acontece, e você tem um entorno que desconhece o que está acontecendo ali dentro. Por quê? Porque talvez na nossa parte esteja faltando mais essa extensão universitária, né? Esse diálogo com a sociedade. Como é que a gente pode dar retorno para além da produção da ciência? Será que a gente pode trazer esses estudantes para um dia conhecer a universidade? O que é um curso de ensino superior? Né? O que é uma carreira de ensino superior? Assim? O que é que você pode fazer entrando na universidade? Né? Quais as portas que podem abrir a esse estudante do ensino médio na universidade, né? Porque muitas vezes numa escola particular isso é mais visível, é mais tangível, né? Muitas vezes porque os pais já estudaram, já se formaram no ensino superior, tem informações inclusive em pós-graduação, a universidade estimula isso, faz testes vocacionais, né? Convida profissionais para falar de carreira, etc. E em alguns casos, na rede municipal e estadual, isso não tem essa mesma intensidade, tanto por uma questão de, às vezes, falta de recurso, enfim, falta de acesso, como também por um próprio contexto onde esses jovens estão, uma cultura familiar, né? Onde está muito claro, às vezes você tem pais formados, onde está muito claro que eles vão se formar também, que eles precisam estudar no ensino superior, né? E os pais vão batalhar junto com esses estudantes de toda forma para que eles consigam ter uma formação no ensino superior, né? Não apenas para ter o diploma, mas entendendo que o ensino superior ele vai abrir mais portas para campo profissional. No campo profissional. Professor, eu lamento informar, estamos no minuto final da nossa entrevista e eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações desse momento importante que considero assim, porque falar sobre tecnologia da informação é algo que não vai mais estar dissociado da vida de ninguém, né? Eu agradeço mais uma vez o espaço aqui da TV Assembleia, a atenção de toda a equipe aqui. Obrigado, Gorete. Gostaria também de acrescentar assim, que o nosso projeto ele continua ainda essa semana e quem quiser se informar mais sobre o projeto pode acessar a nossa página oficial no Instagram, instagram.com/letransmediabr. Acho que eu posso soletrar, né? Pode. LETRANS, mídia, MIDIA, BR, de Brasil, Letransmídia BR. Em breve também estaremos lançando também o nosso site, tá? E por lá a gente pode continuar o diálogo, pode tirar mais dúvidas e vocês podem ter acesso a outros conteúdos que a gente tem desenvolvido através do nosso projeto.
É isso. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro. Aqui, frente a frente, também com você.